Tudo bem, povo de Deus? Mais um projeto aqui no Gabinete com o Pastor. E hoje a pergunta é um pouco polêmica, né? Me mandaram a seguinte pergunta: Pastor, qual é a sua opinião da relação da igreja e a política, né? O senhor é a favor da igreja ser politizada? Bom, gente, a pessoa que me mandou essa pergunta inclusive já deu a opinião dela, que é absolutamente contra todo e qualquer tipo de envolvimento com a igreja e a política. E como eu já disse, né, ela tem a posição dela, mas já quero dizer para você, meu amado irmão, que você está equivocado. Não existe essa questão de a igreja não poder falar de política. Na verdade, a igreja está neste mundo, este mundo é governado por leis humanas, politizado, e aí não tem como viver sem política, né? Inclusive, o próprio Jesus falou na oração sacerdotal: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, a gente está aqui, meu irmão. A gente não vive numa esfera celestial, onde os anjos voam, tem escada de anjo descendo e subindo, e a gente está aquém da política. Antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa que eu quero que essa definição seja uma introdução para o vídeo. Antes de ser cristão, nós somos cidadãos. E por ser cidadão, você é dotado de deveres e direitos, inclusive políticos. Eu quero aqui citar a frase de Charles Spurgeon, que diz o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Então, eu quero já começar dizendo, né, que esse ditado que religião e futebol, política não se discute, isso é uma falácia. Se discute, sim. Claro que tem que saber discutir. O que a gente vive hoje, essa polarização que a gente vive hoje, com o ódio sendo pregado tanto da direita quanto da esquerda, a verdade tem que ser dita, é que não é interessante. Política tem que ser debatida com ideias e projetos, e não em nome de ódio, violência ou qualquer outra ação animalesca. E aí tá errado. Bom, a igreja tem que se posicionar politicamente, sim. O que eu considero absolutamente errado é o pastor vender a igreja. Isso aqui é absolutamente errado. O político que sobe no altar é o político que dá uma vantagem para a igreja. É o político que dá um dinheiro para a igreja. Nós aqui, vou falar pelo nosso ministério aqui, não recebemos mesada de político. Nunca aceitei, não aceito, continuo não aceitando, porque isso é um grande erro. Se vota, se escolhe o candidato em nome das propostas, das convicções, daquilo que a gente acredita, dos nossos princípios. Então, já é errado uma igreja ter essa relação de receber. Tem gente que ainda diz assim: mas não é para mim, é para o reino. Não, mas está recebendo, de qualquer forma está recebendo um dinheiro para votar. O voto ele não é deliberadamente voluntário, não, ele é comprado. Pode usar o nome que for, oferta, não sei o que, deu uma oferta, deu... Não, o nome disso é comprar voto, ponto. Uma segunda coisa que é um grande erro que eu vejo na mente de muitos crentes é que o político, o vereador, prefeito, presidente tem que governar para a igreja. O espírita que se lasque, o ateu que se dane. Esse pensamento é absolutamente equivocado. Político é para governar para o povo. A escola é para o crente e não crente, a saúde é para o crente e não crente, saneamento básico é para crente e não crente, políticas sociais é para crente e não crente. Eu vou votar nesse candidato só porque ele é crente. Às vezes o candidato crente não é competente. Então isso é absolutamente um equívoco enorme. Votar no candidato para ele fazer leis apenas para a igreja. Eu oriento aqui, política é para governar para o povo, independente de sua fé e de sua crença. Aqui na igreja nós temos projetos sociais, aula de balé, aula de desenho, entre alguns. E eu sempre deixo claro, para participar, basta querer, não precisa ser crente para participar de um projeto desse. A igreja pode ajudar. Então essa mentalidade de que político tem que ser uma extensão do altar, né? Por isso que muita gente está decepcionado com o Bolsonaro. Porque idealizava o Bolsonaro como quase que o quarto da trindade. Não, o homem é santo. Aí viu ele xingando, não vou votar nele porque ele xinga. Isso é uma infantilidade absurda. A gente já votou nele sabendo que ele xingava. A Dercy Gonçalves xingava a Bessa, era ídolo aí nacional. Então o problema não é esse, a questão é a competência, a questão
é o político governar para o povo. E aí, para a gente poder terminar esse vídeo aqui, que é rapidinho hoje, os grandes reformadores, Lutero, Calvino, sempre levantavam a bandeira. A igreja é a voz profética do Estado. Em outras palavras, a igreja ora pelo Estado, a igreja abençoa o Estado, a igreja dá um norte para o Estado. Agora, a gente não pode misturar isso aí a ponto de a gente estar recebendo aqui, recebendo ali, votando ali. Isso que é a politicagem que infelizmente alcançou até no meio evangélico. Agora, eu não sei se você sabia, você que diz que a igreja não pode se envolver com política, que foi os cristãos que inventaram, por exemplo, a escola pública. Isso é obra da reforma. Então, olha só, imagine se eles ficassem só dentro da igreja, falando em mistério e pregando e orando. Se não tivesse uma vida social ativa, uma atitude na sociedade relevante. Isso é um dos muitos exemplos que eu posso te dar. A principal universidade do mundo foi formada por cristãos. Aqui no Brasil, a grande Universidade Mackenzie é de origem cristã, entre muitas outras. Então a gente não pode desmerecer. Entenda uma coisa, você é cristão, mas você é cidadão. Então você não pode se abster da política. A gente demoniza a política, põe a política como se fosse um demônio, e aí a gente acaba não conhecendo os meios, né? Eu te sugiro, para terminar esse vídeo, que você estude política, aprenda sobre política. A política está na moda, né? A gente sempre está falando de política, porque a política não pode ser demonizada. Ela tem que ser utilizada como um meio de bem comum social. Aí, isso é em primeiro lugar. Aí tem outras questões, a favor da família, a favor da vida, que isso aí já são questões também importantes, mas não é o que eu vou abordar aqui, tá certo? Então, respondendo a tua pergunta, a igreja tem que se posicionar politicamente, sim, sem corrupção, sem vender o voto, sem vender a igreja, fazendo de forma consciente e votando no candidato mais competente. Tá bom? Deus abençoe. Amém.